Irmãos, essa semana eu recebi uma mensagem de um parceiro, um amigo meu, que tem também me abençoado muito, que é o Josildo. Ele mandou uma mensagem para o meu celular, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. E nessa palavra ele contou a história de uma mulher da Bíblia, uma história que eu li, mas não vi. Não tem isso? A gente até lê a palavra escritura, a gente lê, mas às vezes a gente passa corrido assim e não presta atenção nos detalhes. E Josildo trouxe uma palavra para mim, muito forte, irmãos. Eu li aquela palavra, depois eu reli e depois eu reli de novo aquele texto dele e eu digo, meu Deus, eu vou ler mais uma vez esse texto na escritura, porque parece que eu nunca li. E aí, irmãos, eu fui abrir a palavra de Deus e vi com meus próprios olhos. E eu vou dizer, eu até escrevi aqui um monte de coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre essa mulher chamada Rispa. Já ouviram falar de Rispa? Quem nunca ouviu falar de Rispa, levanta a mão. Pronto, muita gente aqui nunca ouviu falar de Rispa. Quem ouviu falar de Rispa, levanta a mão. Alguns irmãos aqui, certo? E a gente vai falar aqui sobre Rispa. Mas o título da mensagem é: proteja a dignidade da sua família. Repita comigo: proteja a dignidade da sua família. Amém? Vocês estão vendo uma mulher aqui com uma vara. Ela está no meio do mato. Ali tem umas madeiras que você vai descobrir depois o que é. Certo? Ela está no meio do mato, tangendo algum bicho. A gente vai falar sobre essa mulher, Rispa. Vamos lá. Abra 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e pelos filhos de Judá. Prestem atenção, vejam só. Eu vou contar uma história para vocês altamente dramática. Uma história, eu diria, aterrorizante. E se você prestar atenção, você não tem como dormir nessa história. Você não tem como cochilar nesse culto. Se você prestar atenção, você vai ficar tão ligado no que Deus vai falar com você, que Deus vai tocar o seu coração de uma forma poderosa, como fez comigo essa semana. Amém? Então, eu quero contextualizar vocês. Passa aí, Silas. Olha aqui. Israel começou a passar por uma grande seca. Uma fome terrível consequente da seca. Foram 3 anos de uma seca terrível que impediu que os israelenses cultivassem o seu alimento. E a fome foi muito grande. Então, pode passar, Silas, o rei Davi fez o quê, irmãos? Fez o quê? Orou ao Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo? Que essa seca assolou essa terra. O que é que está acontecendo? Não é normal isso.
Porque a gente sabe que, vejam só, irmãos, às vezes quando as coisas estão dando muito errado na vida da gente, é porque Deus está querendo mostrar alguma coisa para a gente. Alguma coisa precisa ser revista. Israel precisava repensar sobre algumas coisas. E o rei Davi ouviu o Senhor falar. Sabe o que está acontecendo, Davi? Eu vou te falar agora. Existe culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, ou seja, sobre seus filhos. Eles são culpados de sangue. Porque ele, Saul, que era o rei anterior a Davi, vocês conhecem a história do rei Saul, do rei Davi, não é? O rei anterior a Davi, Saul, tinha culpa de sangue. Tinha sangue nas mãos, porque ele matou os gibeonitas. E deixa eu contar uma historinha para vocês. 400 anos antes, Josué, quando estava entrando na terra prometida, ele fez uma aliança com os gibeonitas. Ainda que os gibeonitas, com medo do povo de Israel e da sua força, tivessem mentido para Josué, dizendo que era um povo forasteiro e estava ali, né, em necessidade, tal, eles se vestiram de pano de saco, mas na verdade eles não eram forasteiros, eles eram daquela terra de Canaã. Eles enrolaram assim, né, a Josué, mas mesmo assim Josué fez uma aliança com eles, sem saber. Ele não sabia, mas fez uma aliança com eles. Depois de 3 dias, Josué ficou sabendo que eles eram dali e que eles tinham mentido. Mas por causa da aliança que ele fez, o povo de Israel não tirou aquele povo da terra, nem eliminou aquele povo como os outros. Por causa da aliança que se manteve, os gibeonitas foram poupados na terra de Israel. Vocês estão entendendo? Então vejam só, irmãos. Quando houve essa aliança, Deus viu a aliança que foi feita há 400 anos antes. Depois que passou esse tempo todinho, aí veio o rei Saul. Sabe o que é que Saul faz? Ah, não. Quero esse povo fora daqui. Quero eles fora daqui. E aí, fora não, minto, quero esse povo exterminado. E aí Saul se levantou com o exército e perseguiu e matou muitos gibeonitas. E o sangue daquele povo foi derramado em solo israelense, em solo judeu. Aquele povo começou a sofrer perseguição, muitos fugiram. Depois disso, a gente sabe a história. Saul morreu em guerra com seu filho Jonatas. E aí vem Davi, como novo rei de Israel, conseguiu fazer uma aliança em que trouxe o reino do sul com o reino do norte e unificou esses reinos em um só reino, o reino de Israel, das 12 tribos juntas. Ok? Então olha só. Só que tem alguma coisa errada. Como é que essa seca está prolongada assim? Foi procurar saber, Deus disse, a culpa de sangue nas mãos de Saul. Saul já tinha morrido. Então, Davi se apressou e chegou aos gibeonitas que estavam vivos e procurou saber, e agora? O que é que a gente faz para reparar esse dano? O que é que a gente faz para consertar as coisas? E Saul, passa aí Silas, se reuniu com os gibeonitas. Certo? Eu estou me sentindo aqui na escola dominical, quando a tia contava histórias pra gente e mostrava figurinhas. É bom, né, irmão? Quem gosta de ouvir histórias aqui? Amém? E olha só. Qual foi o voto que foi quebrado? O que foi que aconteceu? Qual foi a aliança que foi rompida para essa desgraça invadir a nossa terra? Irmãos, preste muita atenção naquilo que você vota. Preste muita atenção nas alianças que você faz. Porque uma vez que você faz uma aliança e quebra, não tem bênção de Deus para você. Ainda que tenha sido uma aliança
Poxa vida, foi com os gibeonitas? Mas espera aí, Deus viu a aliança. Deus viu o voto. Agora quer voltar atrás? Pior, mata os gibeonitas. O que fazer agora? O que é que a gente vai fazer? Então, os gibeonitas, versículo 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? O que é que eu posso fazer por vocês? Que dinheiro eu posso dar para vocês? Para pagar toda essa dívida que a gente tem com vocês? Aí os gibeonitas responderam o seguinte: não, olha aqui, ó, versículo 4. Não é por prata nem ouro que temos essa questão com Saul. Não é dinheiro que a gente quer, não. E o que é que vocês querem? Também a gente não quer matar ninguém de Israel. Do povo de Israel, não. A gente não quer guerra com vocês. E o que é que vocês querem que eu vos faça? Respondeu ao rei, versículo 5. Quanto ao homem que nos destruiu, Saul, e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em limite algum de Israel, subsistir, na verdade, em limite algum de Israel, de seus filhos que eu quero que dos seus filhos nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: tá bom, eu vou dar. Vejam só, prestem atenção, vou falar uma para vocês. Davi tinha feito uma aliança com Jonatas de que preservaria a descendência de Saul. Só que ele não sabia o que aconteceria. Ele não sabia o que Saul fez. Que Saul exterminou os gibeonitas. Que Saul anulou uma aliança feita anteriormente de Josué com os gibeonitas. E aí eu imagino o dilema que Davi viveu nesse momento, sabe? Poxa vida, Saul fez isso, mas havia uma aliança lá atrás. Eu não vou manter a minha palavra nesse sentido. Eu vou dar esses 7 filhos. Tudo bem, é isso que vocês querem? Vocês vão ter 7 filhos de Saul enforcados na cidade de Saul, no monte sagrado, lá na terra de Saul. É isso que vocês querem? É isso que a gente quer. É isso que eu vou dar. Dramático, né, gente? Esperem que vocês verão mais. E aí, passa aí, Silas. Pegaram. Sim, isso aqui foi. Olha cá, isso aqui foi uma imagem do que Saul fez, tá? Saul foi lá e foi exterminar os gibeonitas. Eu esqueci de mostrar para vocês, pode passar. Aí veio a seca, depois desse tempo, e aí pegaram. Muito bem, Silas, até aí. Davi pegou esses 7 homens da casa de Saul para enforcar. Ok? Pastor, que história cabulosa é essa que está falando hoje aqui? Calma. Vamos chegar lá. Ok, vamos adiantar aqui. Versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era muito amigo de Davi, que fez uma aliança com Davi. E por amor a Jonatas, Davi poupou o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Tá meio complicado? Calma aí, vocês vão entender, tá? Esse filho especial, que era um filho que tinha um problema, ele mancava, certo? Ele tinha um problema de locomoção. Ele foi recebido por Davi na casa de Davi como um filho, certo? Mefibosete, filho de Jonatas, tá? Mas os outros, não. Vejam o que aconteceu. Versículo 8. O rei tomou os 2 filhos de Rispa. Repita comigo, Rispa. Pronto. Rispa era concubina, era mulher de Saul, do rei Saul. Era uma das mulheres do rei Saul.
E ela teve 2 filhos com Saul. Um se chamava Armoni e o outro se chamava Mefibosete. Era outro Mefibosete, tá? Era o Mefibosete filho de Saul, não o Mefibosete neto de Saul, tá? Pode parecer complicado, mas vocês estão entendendo, irmãos? Vamos lá. Saul tinha uma filha. Filha não, uma esposa, ou melhor, uma esposa chamada Rispa. Essa mulher não era de Israel. Ela era uma estrangeira, certo? Que foi dada como concubina ao rei, por uma questão política, de associação com algum outro reino. Então, ela foi dada a Saul como esposa. E essa estrangeira teve 2 filhos com Saul, Armoni e Mefibosete. 2 filhos de Saul, tá? Vamos lá. Esses 2, são esses 2 aqui, ó. Esse e esse. Esses 2 primeiros enforcados. Tá? Mas teve mais 3, mais 5 enforcados. Da herança de Saul, tá? Que eu vou falar agora para vocês. Que eram os 5 filhos da filha de Saul, Merari, ou seja, 5 netos de Saul foram mortos. Filha de Saul que tivera com Adriel, o Meolatita. Ele entregou nas mãos de gibeonitas, e os gibeonitas pegaram esses 7 homens, certo? E levaram esses homens, olha aqui, ó, no monte, perante o Senhor os enforcaram, e caíram os 7 juntamente, e foram mortos nos dias da ceifa. Ou seja, a ceifa vinha depois da Páscoa, era mais ou menos meado de abril. Em abril, esses 7 homens foram enforcados. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água, no período da chuva. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Vejam só, talvez você quem entendeu isso aqui? Alguém leu aqui e entendeu alguma coisa? Você entendeu esse texto? Se eu pedir você explicar, você explica? Vejam só. É difícil entender esse texto, tá? Não é um texto tão fácil de ser entendido. Preste atenção. Rispa, de repente vê o rei Davi dar uma sentença. Imagina que dor essa mãe sentiu quando viu seus 2 filhos serem tirados dela para cumprirem uma ordem do rei, para que um sangue que foi derramado pelo pai deles fosse agora aplacado, por assim dizer, justiçado. Vocês têm noção da dor que essa mulher teve? 2 filhos que ela amava foram arrancados dela, foram levados pelos gibeonitas para o alto de um monte, pegaram esses filhos e enforcaram junto com mais 5 que também eram da família, filhos da cunhada dela, netos de Saul. Eram 2 filhos de Saul, 5 netos de Saul, 7 no total, enforcados no alto de um monte. Então Rispa, passa aí, Silas, está vendo aí, né? É isso aí, né? É. Eu não sei se tem outra imagem melhor. Volta aí. Volta. Não. Deixa isso aí. Rispa pegou um pano de saco. E quando a Bíblia fala de pano de saco, ela está falando do quê, irmãos? Esvaziamento, humilhação. Rispa sabia do mal que Saul tinha feito, do que o seu esposo tinha feito. Ela sabia da aliança que tinha sido quebrada. Ela viu, sabe, a maldição na terra de Israel por causa desse sangue derramado. E pior do que isso, irmãos, ela viu também, Josemar, os seus filhos serem tirados dela para tentar de alguma forma compensar o mal que o seu marido fez.
E ela vê os seus filhos sendo levados para o monte. E Davi deu uma ordem. Porque esses filhos, eles não podiam ser enterrados, viu, irmãos? Era honroso para o povo, os judeus, serem enterrados. Ou seja, para todo mundo que quer morrer, quer morrer não, todo mundo que morre, quer ser enterrado. Você não quer que seu corpo fique sentado ou deitado em qualquer canto, para as aves do céu virem e para comerem você, não é verdade? Você quer que o seu corpo seja enterrado decentemente, não apodreça assim aos olhos de todo mundo, não é verdade, irmãos? Que os urubus venham comer seus olhos, já imaginou? Que cena horrorosa! E a Bíblia diz, vamos abrir a palavra de Deus aqui rapidinho, você vai abrir comigo, Deuteronômio capítulo 28, não precisa abrir não, eu leio, é rapidinho. Deuteronômio 28, 26. Se quiser abrir, pode abrir. Deuteronômio 28, 26 diz assim: o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra. Ou seja, aos desobedientes, Deus dava um castigo. Você não vai ser enterrado. O teu cadáver não vai ser enterrado. Vai ser vergonha para você. Você vai ficar exposto até ser comido pelas feras. Gente. Aquela mulher. Sim. Na verdade, vejam só, irmãos. Aqueles homens não morreram porque eles eram objeto de um trato político entre Davi e os gibeonitas. Não morreram, não, ou melhor, não foram sepultados, tá? Porque eles eram um símbolo da restauração, da comunicação entre duas nações, entre dois povos. E eles ficaram expostos para que o povo visse que aquela situação foi resolvida. Vocês estão entendendo? Que o pecado de Saul foi julgado. Mas vejam, irmãos, vejam o que aconteceu a partir de agora. A história agora começa para valer agora. Essa mulher sabia que o seu marido tinha feito isso. Tudo bem, ele fez isso. Ele fez isso. Os filhos foram colocados em cima de madeiras e foram enforcados e mortos. Os 2 filhos dela. O que é que ela faz, irmãos? O que a gente acabou de ler aqui na escritura? Essa mulher se pega um pano de saco, irmãos, vai para cima daquele monte onde estavam aqueles jovens. Ela pega o pano de saco, ela monta uma tenda, estende sobre a rocha, não sei, ela monta, leva o pano de saco consigo. E era mês de abril, um pouco depois da Páscoa. E ela ficou, a partir de agora, já que eu não posso enterrar, irmãos, vejam só, Aninha, prestem atenção, pai, veja só, já que eu não posso enterrar, já sei o que eu vou fazer, eu vou montar acampamento entre os cadáveres, eu não vou sair de lá. Tinha 7 cadáveres que ela mesma tirou da forca. Imagina você pegar o seu filho morto, tirar ele de cima de uma forca. A cabeça está assim, enforcada, sabe, deslocada. E você desce o seu filho, abraça seu filho, depois coloca ele sobre um lajedo, sobre uma rocha, deixa o corpo ali. Você não pode enterrar. Já imaginou? Você não poder enterrar seu filho. E o que você vai fazer? Vai deixar ele lá? Se você deixar ele lá, o que vai acontecer? Os urubus vão chegar. As aves de rapina. As onças. Sei lá, as hienas, os leões, as feras virão e vão devorá-los. Não, eu não vou permitir, Rispa disse. Eu vou para lá e eu vou ficar
lá, o tempo que for preciso, mas as aves não vão acabar com os meus filhos. E ela foi, irmãos, está na Bíblia. Ela foi no mês de abril e só saiu em outubro. 6 meses. Para pensar. 6 meses. Essa mulher ficou convivendo com 7 cadáveres. 6 meses. Pegando um lenço, expulsando as aves. O povo passava pelo meio da cidade, olhava para aquele monte e via aquela mulher correndo de um lado para o outro, expulsando as aves que queriam pegar os mortos. Isso era de dia. E de noite essa mulher vinha com uma tocha. E ela ligava a tocha. Escuta. Ela vinha com aquele fogo na mão. Aparecia lá um lobo e ela tangia o lobo com fogo, porque o lobo queria carne, sentia o cheiro daquela carniça. E chegava perto, mas ela não deixava. Eu não vou deixar que os meus filhos sejam devorados. E com a tocha, ela espantava aqueles lobos. Com a tocha, ela espantava os animais noturnos. Que drama terrível. Toda a vida que aquela mulher tinha se acabou. Preste atenção. Aquela mulher ia para a feira. Aquela mulher lavava seus pratos. Ela tinha suas amigas. Sei lá, ela tinha seu trabalho, o seu dia a dia. Acabou. Porque a vida dela a partir de agora era crise. E no tempo da crise, irmão, nossas prioridades mudam. Essa mulher estava em crise e deixou tudo para lá, porque o objetivo dela agora era proteger aqueles corpos que não podiam ser enterrados. E ela veio. Irmãos, não dormia. Não tinha sono, porque se ela dormisse 1 minuto, o que é que acontecia? Vamos, me ajudem, queridos. O que é que acontecia se ela dormisse? Alguma fera se aproximava. Ela não dormia. Via os corpos apodrecendo na frente dela. Irmãos, que cena horrorosa, meu irmão. Você vê os mortos ali. Não poder fazer nada. O mau cheiro. Ela ficou exposta a doenças. Mas ela não desistiu do que se propôs. Mesmo que para muitos fosse uma vergonha para ela estar ali. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos é o seguinte: até que ponto nós estamos dispostos a proteger nossos filhos? Não, alguém levava, provavelmente ela tinha família. Pessoas levavam para ela comida, suporte. A Bíblia não conta, mas a gente consegue perceber que ela estava ali, ela tinha algum suprimento. Não é assim também, né? Ela não foi sustentada por anjos. Ela tinha, sim, pessoas que levavam alimento para ela, mas ela não tinha mais vida, meu irmão. É isso que eu estou querendo dizer. Apesar de comer, mas ela não tinha mais. O tempo daquela mulher era proteger aqueles corpos. Olha para isso aqui. Era um lenço de dia. Existem manuscritos antigos, judaicos, hebraicos, que dizem, a Bíblia não está dizendo, mas nesses manuscritos dizem, fui pesquisar, e dizem que o que ela usava durante o dia era um lenço, e o que ela usava durante a noite era uma tocha. Então, aqui está uma fera, e ela está com a tocha à noite espantando essa fera. E durante o dia, passa aí, Silas, vê se tem mais alguma imagem. Olha aí. Essa mulher está com um lenço na mão, né? Se bem que aqui não é um lenço, aqui é um pau, né? Mas tipo, ela tinha um lenço na mão para proteger os corpos das aves que vinham. Que
trabalho angustiante, que sofrimento terrível, que amor incondicional. Alguém pode ter passado por essa mulher e ter dito assim: de que adianta você ficar aí? Eles já estão mortos, deixa eles aí, estão mortos, não vale mais de nada, acabou. Irmãos, essa é a geração que a gente vive. As pessoas são descartáveis, mas essa mulher está nos ensinando que até na morte o ser humano é importante. Até no luto, na morte, o ser humano tem valor. Ela está ensinando algo para nós, que o amor que a gente precisa ter pelos nossos filhos não deve ser aquele amor de enquanto tudo estiver certo. Irmãos, isso tem um significado espiritual. Pode ser que alguém aqui tenha algum filho ou filha morto espiritualmente e já tenha desistido dele. Pode ser que você tenha alguém na sua família que morreu espiritualmente, que está longe de Deus, e você diz assim: ah, mas eu posso fazer mais nada. Não, você pode fazer sim. Coloque-se em guarda, porque o inimigo vai querer destruir de vez. Coloque-se em guarda com lenço, ou seja, com choro, e com tocha, com oração. Durante o dia chore, durante a noite guerreie. Mas não desista de proteger aqueles filhos que aparentemente estão mortos. Não desista. Persevere. Essa mulher não desistiu. Estava morta. Todo mundo dizia: sai dali. O que é que você está fazendo para proteger a dignidade da sua família, dos seus filhos? O que você está fazendo para proteger a honra da sua casa? Essa mulher estava muito mais interessada em proteger o legado da sua família. Ainda que todo mundo só visse morte, mas no interior dela, ela sabia que tinha algo ali que Deus estava vendo. Deus estava vendo o coração daquela mulher, irmãos. É preciso respeitá-los na morte, pelo que eles foram em vida. Vivemos um tempo de indiferença para com os mortos, para com o seu legado. Vivemos uma geração de desonra. Os homens são descartáveis. As pessoas não valem nada. Você é descartado por qualquer coisa. Morreu, está esquecido. Que é isso, irmãos? Olha, aqueles que amam o Senhor, nem na sua morte serão esquecidos. Amém? Nem na sua morte. O fato de terem morrido não diminuía a importância daqueles jovens para ela. Existem momentos-chave em nossas vidas em que o nosso amor se revela e a gente começa a reordenar nossas prioridades. Vejam só, eu pesquisei alguns exemplos aqui e vou contar para vocês. Uma vez eu vi uma mãe lá em Lagedo chorar amargamente, porque de uma hora para outra o seu filho foi preso. Essa mulher tinha uma rotina. A rotina dessa mulher mudou. Porque a partir do momento em que ele foi preso, ela passou a viver em função daquele jovem. Era procurando advogado, era levando coisas para ele, era se preocupando com ele. Quantas vezes eu sentei com aquela mulher e ela chorava comigo, aflita, por causa da situação do seu filho. Filho não é descartável. Deus te deu com um propósito, para revelar o coração dele para você. Revelar o coração dele para você. Tinha coisas que você não entendia até ser mãe. Depois que você foi mãe, Deus falou com você: tá vendo, minha filha, como eu te amo? Você tá vendo como eu te amo? É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? A mãe
Feliz é aquele que tem uma mãe. Amém, irmãos? Eu tenho uma mãe, minha mãe está aqui. E mãe ama com amor incondicional. O filho pode ser um bandido. Desculpa aí a expressão. Ele pode causar problemas. Mas a mãe nunca vai deixar de amá-lo. É ou não é assim? E se ela ainda vier deixar de amá-lo, a Bíblia diz assim: pode-se uma mulher, uma mãe, esquecer-se do seu filho que a amamenta? Não. Mas caso ela venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga: Deus não se esquece de você. Amém? Imagine uma filha que quando vê seus pais doentes, deixa tudo para cuidar deles. A crise revela o nosso amor. A dor revela quais são as nossas prioridades. Quando ele passou pelo deserto, você já testemunhou aqui, passou pela crise. Quando você passou pela crise, você viu quem estava do seu lado. Viu ou não viu? Quem é que estava do seu lado? E quem eram as pessoas que estavam do seu lado? Esqueceu, foi? Não pode esquecer não, um negócio desse não. É verdade. Não, na hora do acidente não estava. Mas depois você... Na hora que você mais precisou, Deus usou alguém para chegar perto de você. Isso. Ai, Pai Santo. Então vejam só, irmãos amados, queridos irmãos. A crise revela quem é quem na sua vida. Tá? Eu estou quase terminando. Aguentem só mais um pouquinho. Preste atenção. Um marido que gasta todo o dinheiro que tem para ver sua esposa com câncer curada. São histórias assim. Tem uma mulher chamada Kate Smith, que em 2020, no ano da pandemia, mãe solteira, 33 anos, sacrificou toda a sua carreira, seus sonhos, para cuidar de seu filho, porque ele foi diagnosticado com uma doença rara que paralisava o rosto dele. Ele não podia nem comer, nem expressar nada, porque ele estava completamente paralisado. Essa mulher deixou toda a carreira, todos os seus sonhos, deixou tudo. Levou seu filho para a Europa para ser tratado. E lá na Europa ela abriu uma ONG para ajudar pessoas que sofrem da mesma dificuldade. Irmãos, essa semana eu vi algo tão terrível. Estava até comentando com minha esposa. Um homem chegou para um pastor e perguntou assim: pastor, no Instagram, minha esposa está doente, que não sei o quê. Sinceramente, eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu vou deixar ela. Eu não estou aguentando mais. Eu vou deixar ela. O pastor se virou para aquele homem e disse: cachorro. Falou assim mesmo, irmão. Você é um cachorro, você é um rato. Quando sua esposa mais precisa, você se revela um homem sem alma. Um homem sem coração. Você não é um homem, você é um cachorro, você é um rato. Você é um parasita. Que só se alimenta, só usa os outros para se alimentar. Só pensa em você. Irmãos, tem tanta gente assim, irmãos. Escuta só. No caso de Rispa, o seu amor se provou forte até na morte. E detalhe, tá? Os outros 5 que não eram filho delas. Olha só. Os outros 5 não era a responsabilidade dela, mas estavam envolvidos naquela tragédia. Aqueles outros 5 também foram protegidos por ela. Ou seja, o que é que Rispa está ensinando para a gente, irmãos? Que não interessa, irmãos, eu pensar só no meu umbigo, só em mim, só nos meus.
Se tem alguém sofrendo aqui perto dos meus, eu vou acolher também. Eu vou abraçar também. E ela protegeu os corpos de 5 que não eram dela. Infelizmente, irmãos, às vezes a gente só pensa nos nossos. A gente é míope. Mas Deus quer alargar os seus horizontes. Deus quer que você olhe como Ele olha. Quem diz amém? Rispa tinha o dom de dar valor às pessoas. Ela vigiou pelos seus filhos. E pelos filhos da sua cunhada. Mesmo mortos. Satanás quer devorar seus filhos. Eu tenho um filho. Satanás quer devorá-lo. Sabe o que é que eu estou fazendo, irmãos? Choro de dia, guerreio de noite. Ontem, no casamento da minha irmã, meu primo, Dário, chegou para mim com uma palavra do céu. Ele olhou nos meus olhos. Eu fico maravilhado como Deus faz as coisas. E contou uma história, a história do filho dele. De como Deus transformou a vida daquele jovem. E eu comecei a olhar para o meu filho, que é uma bênção, tá, queridos? É alegria na minha vida, mas ele precisa de uma experiência com Deus. E enquanto ele falava, eu olhava para o meu filhão. E no meu coração eu dizia, já sei, é isso mesmo, esse é o caminho. Meu primo disse tudo para mim. Em outras palavras, ele falou assim, lenço de dia, tocha de noite, vigia, ora, clama e chora pelos teus. Não desiste, persevera, clama, paga o preço. Estão mortos hoje, mas Deus é o Deus que ressuscita. Quem diz amém? Amém, irmãos? Clama por aqueles que você ama. Clama, não desista. O inimigo diz, joga para fora, deixa aí. Acabou, morreu. Isso é coisa do diabo, irmãos, que quer devorar. O rei ouviu falar de Rispa. E aí a gente vai terminar com o versículo 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus tinham pendurado no dia que feriram Saul e Giboa. E dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram com dignidade os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus foi favorável para com a terra. Deus abençoou a terra com chuva. Irmãos, enquanto não tinha uma mulher, olha, enquanto aquela mulher, escuta só, não fosse atendida, a chuva não caía. Irmãos, aquele clamor daquela mulher e aquela proteção dela pelos seus filhos foi ouvida diante de Deus. O rei Davi ficou sabendo. Escuta só, Davi, não tem aqueles que tu mandasse matar há 6 meses atrás? Quem? Que era um guerreiro. Davi mandava matar todo dia. Estava no meio de uma guerra. Quais? Os filhos de Saul. Sim. As aves não devoraram. As feras do campo não devoraram. Como assim? Porque a mãe deles, Rispa, está lá até o dia de hoje, lá em cima do monte. Até o dia de hoje ela está lá. Davi olhou assim. Silas, Deus usou Rispa para corrigir Davi. Sabe por quê, irmãos? O amigo de Davi, Jonatas e Saul
tiveram seus ossos sequestrados. E Davi não fez questão até aquele momento. E Deus revelou através do exemplo de Rispa a desonra que o próprio Davi estava cometendo. E a terra também não estava sendo abençoada, porque era uma desonra em cima da outra. E aí Davi se apressou, o Espírito tocou no coração dele e ele disse: rapaz, a gente tem que pegar os ossos de Saul imediatamente. A gente tem que pegar os ossos de Jonatas, o meu amigo, enterrar com dignidade. E outra, pega os sete enforcados, e vamos dar um enterro digno para eles. E juntou todos aqueles ossos, até hoje, irmão, até o dia de hoje, lá naquele jazigo, estão os ossos de Saul, os ossos do seu filho Jonatas, os ossos dos 7. Irmãos, é verdade, irmãos, aquela mulher não desistiu até sua oração ser atendida. Ela não desistiu, ela protegeu os seus filhos mortos, enquanto os nossos filhos vivos, muitas vezes nós entregamos. Nós desistimos. Mas ela não desistiu. Proteja a sua casa, proteja a sua família, guarde o seu marido, sua esposa, seus filhos, o seu núcleo familiar, proteja das aves de rapina, das feras que vêm de dia. Guarde a sua família com oração, com choro, com lágrima, com vigílias. Quem diz amém? Amém. Você recebeu essa palavra? Amém. Rispa foi atendida, a terra foi restaurada, a chuva veio, a maldição foi encerrada, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar por vocês. Vamos ficar em pé? Eu não sei o que é que você está pedindo com a sua família. Cada um aqui tem uma família, não é? Pense em alguém da sua família. Atenção. Vai ser uma oração profética, essa oração desse momento. Em nome de Jesus, vai ser uma oração profética. Você vai orar por alguém que Deus coloca responsabilidade no seu coração agora. Pelo seu filho, pela sua filha, que aparentemente está morto espiritualmente. E como a gente cantou aqui, ao invés de amaldiçoar, não, você vai abençoar. Você vai abençoar. Imagine essa pessoa nesse exato momento e diga assim: eu te abençoo. Diga para essa pessoa, estenda suas mãos, como se ela estivesse na sua frente. E diga assim: eu te abençoo. E eu profetizo. Pode levantar sua boca, irmãos. Pode levantar sua voz. Diga assim: eu te abençoo. E eu profetizo em tua vida que você vai encontrar Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo. E nesse momento, eu guerreio, eu luto, eu tomo agora. Vamos orar comigo, queridos. A gente está num momento profético. Diga assim: eu tomo agora em minhas mãos o lenço e a tocha e repreendo o mal, repreendo o inimigo, as aves de rapina que querem destruir você. Eu profetizo na tua vida uma restauração completa, para a glória do nome de Jesus. Eu vou ver, diga assim: eu verei você transformado. Aleluia! Repita, diga: eu verei você testemunhando a glória de Deus. Eu verei Cristo se manifestar através de você. Levanta tuas mãos assim. Diga assim: eu abençoo a minha casa. Quero cercar a minha família da bênção de Deus. Eu não deixarei que as feras venham, que as aves de rapina venham.
mas eu vou cercar a minha família com oração, com choro, em nome de Jesus. Eu vou cercar a minha casa, o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, os meus netos. Eu vou cercar a minha família. Nesse momento, eu profetizo a bênção. A bênção se estenderá como um rio, como um rio. Repita, como um rio. Essa bênção descerá, inundará a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.